Atos capítulo 2, se você não está com a Bíblia, acompanhe aqui na frente. Atos capítulo 2. Apenas o versículo 1. Lemos assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Porém, você, o nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos abençoar, derramar o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja. Vem falar com o teu povo de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos? Mas eu quero falar com os irmãos hoje, nesta noite, sobre esse tema: condições exigidas para a bênção divina. Será que existe uma condição para que Deus nos abençoe? Sim, existe, mas não uma. Na verdade, não são apenas únicas, mas um conjunto de coisas que você tem que fazer para que o Senhor te abençoe. E dentre essas está fé, obediência e comunhão com Deus. Fé e comunhão com Deus. Não dá para a gente ser abençoado sem isso. Ou será que alguém pode receber a bênção de Deus só com fé? Sem que haja obediência, sem que haja um coração alinhado com Deus e sem uma vida de oração? Na verdade, receber as bênçãos de Deus está relacionado ao relacionamento que a gente tem, de fé, obediência e confiança. É ou não é? Não é como as igrejas estão ensinando por aí, tipo, você faz isso que Deus faz aquilo, você traz isso que Deus vai te abençoar. Você pode até vender tudo que você tem, trazer e pôr aqui no altar. Se você não tiver uma comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida com a presença de Deus, se você não tiver fé, obediência e confiança em Deus, você não vai conquistar Deus. A Bíblia diz que Deus falou através do profeta Samuel, falou para Saul: tem porventura Deus tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, que são presentes e oferendas, em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Amém? Glória a Deus. É preciso termos obediência à palavra de Deus, vivermos de acordo com os mandamentos. Por exemplo, olha só, Deuteronômio 28, 1 e 2 apenas. Quem quer ser abençoado? Quem quer Provérbios 10, 22? Coloca Provérbios 10, 22 primeiro. Quem quer que esse verso aqui se cumpra na sua vida? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então a bênção do Senhor enriquece. A pergunta é: como é que eu faço para obter a bênção de Deus? Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Talvez você fale: pastor, isso é Velho Testamento, isso é época da lei. Mas a Bíblia diz que a lei é sombra daquilo que havia de vir. A lei não foi revogada totalmente, ela foi revogada apenas aquilo, a lei cerimonial. Eu ainda preciso obedecer a Deus.
eu ainda tenho que amar a Deus, eu ainda tenho que amar o próximo, eu ainda preciso dar ouvido à voz de Deus. Se você ler o 68, versículo de Deuteronômio 28, você vai ver que 14 deles falam sobre bênção, do 1 ao 14, do 15 ao 68, vai falar das consequências decorrentes da desobediência, seria a maldição por não ouvir a voz de Deus. Então eu preciso ouvir a voz do Senhor. Você está dando ouvido à voz de Deus, irmão? Nós sabemos que lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurado aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja. E Deus fala com a igreja através da sua santa palavra, através do ministério, da sua multiforme graça. Então é preciso fé, é preciso confiança. Crer em Deus, o que é crer em Deus? Confiar na sua capacidade de providência. Eu confio em Deus, você está dizendo, eu confio que Deus vai me abençoar no momento certo, na hora certa. Deus não vai falhar comigo. Mas aí você tem que olhar para você. Eu estou trabalhando, estou dando o meu melhor, estou orando, buscando, fazendo o que eu posso. Eu sei que Deus vai abrir a porta, né? Eu preciso buscar priorizar o reino de Deus, irmão. Aí eu vou obter a bênção de Deus, Mateus 6,33. Aí eu vou buscar, aí eu vou priorizar, buscar o reino de Deus, eu vou ter a bênção de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas do Senhor acrescentadas. Tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você passar a orar, se você passar a orar todo dia no mesmo horário, no mesmo lugar, se você passar a jejuar, consagrar, ler a Bíblia religiosamente todo dia, eu te garanto que Deus vai te abençoar. Porque eu preciso manter um relacionamento com Deus. Sabe essa tragédia que eu falei hoje aqui no começo, que assolou o estado de Goiás? Goiás foi notícia no mundo inteiro. Não há uma rede social que você abrir que não falava daquele casal. Nas redes sociais era tudo maravilhoso, uma família linda, abençoada, mas era sua aparência. Não havia união, não havia comprometimento. Deus não estava fazendo parte. Porque o Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqui edificar. Primeiro é Deus. Deus tem que ser a coluna da sua casa, meu irmão. O Senhor tem que ser a coluna da tua casa, da tua família. Então, se houvesse um relacionamento com Deus sério ali, não haveria aquela família ser destruída. Não vou nem entrar no mérito da questão, que é muito ruim isso, deixa eu cansar de ouvir. Então eu preciso viver uma vida de comunhão com Deus. Eu preciso viver a gratidão, eu tenho que ser grato a Deus. Eu preciso ser grato ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor pelo que Ele já fez em sua vida. Pare de reclamar o que você não tem. Passe a agradecer o que você tem. Voltando ao nosso texto aqui, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é a união com Deus? Olhamos então, qual a condição exigida para a bênção de Deus, de acordo com esse versículo aí? Eu separei duas coisas. Não dá para falar de tudo, falei de muita coisa agora. Como obter a bênção de Deus? O que eu preciso para que o Senhor me abençoe? Confiança, fé, gratidão. Mas eu também preciso saber o que é a união com Deus. O que é a união com Deus? Você já parou para se perguntar o que é a união com Deus? A união
um segredo do sucesso com Deus. Amém? Primeiro, devemos entender o que é união. O que é união? Eu fui pesquisar o que é que a palavra união quer dizer. União vem do latim, unio onis, significa ação de unir, ato de tornar-se um, unidade ou ajuntamento. O que é união? É um ato de tornar-se um, né? O cristão precisa se fundir com Deus, tornar-se um com o Senhor. Sabe o que a palavra fusão quer dizer, irmãos? Significa ato de verter, derramar ou fundir o metal. É derramar, se fundir. O cristão precisa entender que ele tem que se fundir com o seu Deus. Ele deve se derramar na presença de Deus. Ele deve se fundir de tal maneira que ele e Deus sejam um só, como Paulo diz em Gálatas 2:20. A verdadeira união vem do ato de se fundir a Deus. É se derramar, se derreter. Qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se derramou na presença do Pai? Fala para você mesmo aí. É você se tornar um com Deus. Alguém disse assim: onde termina o eu, começa Deus. Aonde termina o eu, aí começa Deus. Quando você deixar o eu de lado, aí Deus começa a agir. O que é entrega total? É você se fundir ao Senhor. Você deixar de lado a sua vontade para buscar a vontade de Deus. É você deixar de lado o seu querer. Talvez você quer outra coisa, ou o corpo está pedindo para descansar, mas você vai orar. O corpo pede descanso, você vai ler a Bíblia, você vem para a igreja, você ora, você busca, vai você priorizar primeiramente o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça, deixar de lado o eu. Chamada Santa Teresa de Ávila, ela disse assim: a nossa união com Deus consiste em querer o que Deus quer e em rejeitar o que Deus rejeita. O que é a união com Deus? Querer o que Deus quer. O que é a união com Deus? Rejeitar o que Deus rejeita. Bem? O que você tem feito? Você tem rejeitado o que Deus rejeita? Você tem buscado o que Deus quer que você busque? Você quer o que Deus quer? Você está rejeitando o que Deus rejeita? Nós sabemos, irmãos, o que é certo. Nós sabemos o que é errado. A grande porém é: a gente está fazendo o que é certo. A gente está buscando aquilo que é correto. Quando você estiver, olha só, enquanto Deus for meu chão, não há ninguém que me derrube. Olha só, meu irmão, enquanto Deus for o nosso chão, enquanto Deus for o seu chão, ninguém vai te derrubar. Ninguém vai te pôr para baixo. Ninguém vai te menosprezar, porque você sabe que Jesus já deu uma vida por você. Não importa o que estão falando de você, você sabe que você é importante. Você pode bater no peito e dizer: Jesus deu a vida, foi por mim, Ele morreu na cruz, foi por mim, então eu sou importante. Para Deus eu sei que eu sou. Porque Ele diz em Mateus que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso quer dizer que a sua alma não vale mais que o mundo inteiro. Amém. Então Deus em mim e eu nele. O resto é caminho. Quando eu tenho união com Deus, é Deus em mim e eu nele. O resto é caminho. O resto é caminhar. É você e Deus, como Paulo diz em Gálatas 2:20. Não mais vivo eu. Não, agora Cristo vive em mim. Eu sempre falo que não há um versículo de Gênesis, Apocalipse, que mais completo do que esse em comunhão com Deus. Não mais vivo eu, diz Paulo. Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus.
que a si mesmo se entregou por mim. O que é união com Deus? É você se fundir a Deus, rejeitar o que Deus rejeita, é buscar o que Deus quer que você busque, é você colocar Ele em primeiro lugar. Amém. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Você achou que eu ia perguntar um versículo, né? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? O pastor não lia a Bíblia toda ainda. Então leia. Então leia. Bem? Efésios 4:11. A gente tem que entender uma coisa. Eu preciso ter comunhão com Deus, mas eu preciso ter comunhão com a igreja também. Amém. Né? Porque olha, onde os nossos ideais e vontades são fundidos aos princípios e valores que a igreja defende. União com a igreja é isso, também é fusão. Eu vou fundir os meus propósitos, aquilo que eu quero, eu vou colocar os princípios que a igreja defende na minha vida. E eu vou te provar isso aqui na Bíblia agora. Efésios 4:11-12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o ministério existe para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O ministério existe para a edificação do corpo de Cristo. O ministério existe para me orientar, para te orientar naquilo que é melhor. Pastor. Como é que Deus vai falar com a igreja? Através do ministério. Deus fala comigo através do meu pastor, através da liderança, através dos irmãos, através daqueles que têm comunhão com o Senhor. Deus instituiu uma igreja. E essa igreja tem ordem. Essa igreja tem liderança que é voltada para a palavra do Senhor. Como podemos estar unidos com essa igreja, irmãos, se não obedecemos a liderança que Deus pôs sobre nós? Sabe por que tem muito casal que está vivendo mal? Porque esqueceram que quando eles se casaram, se tornaram um. Isso quer dizer que você não vai fazer nada sem antes consultar a sua esposa. Isso quer dizer que a esposa não vai fazer nada, ainda que ela trabalhe, tenha o dinheiro dela, tenha a sua renda, ela não vai fazer nada sem consultar o seu marido primeiro. É pedir bênção, não, pastor, agora, porque tem o que manda no casal é a união. Como é que vai ter união se é um cabo de guerra, cada um puxa para um lado? Não? Não importa se a mulher ganha mais que o homem, se o homem ganha mais. Esse não é o princípio. Quando a união é todos trabalhando em prol da família. É ou não é? É diálogo, conversa. É a mesma coisa na igreja. O objetivo de Deus é aperfeiçoar essa igreja até que ela chegue no ambiente celestial. E aí é que entra o porém. É mais louvor, mais oração, mais busca do Espírito Santo. E eu quero te mostrar que quando o Senhor instituiu uma igreja em Efésios, colocou pastores, bispos, para aperfeiçoar a igreja, é para que um dia ela obtenha o mandamento, ela obtenha aquele fervor de andar como na glória. Olha como é que vai ser lá na glória. Apocalipse 4:8-11. 4:8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoraram o que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas,
por tua vontade todas foram criadas. Amém? Quem vem à igreja, quem está na casa de Deus, não ora e não adora, você está entrando num lugar celestial, num ambiente sagrado. Não dá para dizer uma pessoa dessa, sério, Deus. Os anciãos aqui lançaram as suas coroas diante daquele que estava sobre o trono. E de digno é o Senhor de receber a honra, glória e louvor, porque tu criaste todas as coisas. Aleluia. Isso quer dizer que a nossa glória, aquilo que a gente recebe nesse mundo, é para o Senhor. Eu não quero glória para mim, como diz Paulo em 1 Coríntios. Se for para me gloriar, vou me gloriar na cruz de Cristo. Né? Hoje em dia as pessoas não querem abrir mão de nada para servir a Deus. Estão procurando uma igreja que aceita Ele do jeito que Ele é. Irmão, o Senhor te aceita do jeito que você é, qualquer igreja. Mas lá no céu, para você entrar lá, você precisa abandonar o pecado. Para entrar lá você tem que abandonar o pecado. Porque a porta continua estreita e apertada. Entrar pela porta estreita, porque largos espaçosos é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele. E apertado e estreito é o caminho. E esse caminho continua apertado, continua estreito. Não dá para entrar lá com nada. Não dá para entrar com a mochila nas costas. Lá não dá para entrar, nem a sua cruz não entra. Quando você chegar lá, sua cruz cai. E você entra sozinho. Sua cruz fica para trás. Não dá para você achar que você vai levar a sua família. Não. Você crê, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você ensina a sua família, mas a salvação é individual. Amém. Você não salva seu marido, você não salva sua esposa, você não salva seus filhos, Jesus salva. Mas você pode perder a salvação por causa da família, se apegar demais à família, como esse homem se apegou muito à família e perdeu a salvação dele e tirou a vida de seus dois filhos, porque não priorizou a vida. Só Deus pode tirar a vida, ninguém pode. Mas por que Deus pode? Porque Ele é doador da vida. Né? Servir a Deus, irmão, é querer o que Deus quer, é rejeitar o que Deus rejeita. O que é rejeitar o que Deus rejeita? Aquilo que não vai te trazer benefício nenhum. Quando você for fazer alguma coisa, e antes de você fazer, se pergunte: isso vai me tornar um marido melhor, uma esposa melhor? Vai me tornar um cristão melhor, um servo melhor? Não. Então por que eu estou fazendo? Não é por que eu estou fazendo isso? Que vai acrescentar na minha vida. É isso que a Bíblia diz. Eu preciso viver como Cristo vivia. Eu devo tentar falar como Ele falava. Não é andar com as vestes daquela época, não, os tempos são outros, mas os princípios é o mesmo. Eu agora preciso respeitar o meu semelhante, saber que o meu direito termina quando começa o do outro. Saber que quando eu me casei, eu não comprei uma esposa, não, eu me doei para ela. Mas nem eu pertenço a ela, nem ela pertence a mim. Ela continua livre. O dia que não quiser mais, a porta está aberta. O dia que não quiser mais, a porta está aberta. Agora, se quiser ir para o céu, se quiser levar uma vida que agrada a Deus, ore, busque, conserte, perdoe e tente viver junto. Porque a Bíblia diz: aquele que Deus uniu, não separe o homem. Amém. Isso ainda não mudou. Então Deus valoriza, irmãos. Além disso, eu preciso entender que Deus valoriza a união. O que Salmo 133, verso 1? Quão bom e suave é que os irmãos vivam união. Deus valoriza a união. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar com os meus irmãos, eu devo ser unido com a minha família naquilo que eu posso. Porque às vezes a nossa família faz coisas que não agradam a Deus, mas até onde eu posso, eu devo ser unido com a minha família, com os meus irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus agrada da união. Lembra que o Espírito Santo, em Atos 2:1, nós lemos no começo,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí mais na frente você vê que o Espírito Santo caiu. Havia união, havia uma fé viva que partilhava o coração de todo mundo. Por isso que o Espírito desceu. Por que Deus não está abençoando os lares e as famílias hoje? Porque está cada um para um lado. Além disso, irmãos, a comunhão fortalece a nossa fé. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, quando vês que aquele dia vai se aproximando. Então a comunhão é importante. A comunhão me aproxima de Deus, dos meus irmãos. E 1 Coríntios 12, 27, essa é a última referência. 1 Coríntios 12, 27. Além disso, eu preciso entender: nós somos a igreja de Cristo. Ora, nós somos o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. É outra versão que diz: são membros uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Então, se alguém te perguntar hoje qual a condição exigida para que alguém receba a bênção de Deus, você vai responder assim: fé, mais obediência, mais comunhão com Deus, mais um coração sincero. Não é tudo isso, pastor? Tudo. Para receber a bênção de Deus, não é para você receber o milagre, não é para você receber uma bênção material, é uma bênção de Deus, com uma forma geral, tudo. Fé, mais obediência, mais comunhão com Deus, mais um coração sincero. Porque onde há fé, já houve um arrependimento. Onde há fé, Jesus já entrou naquela vida. Já houve transformação. Onde há obediência, entrou a santidade. Ela passou a viver segundo os mandamentos cristãos. Onde há comunhão com Deus, já entrou a oração, já entrou a leitura bíblica. Onde há um coração sincero, há perdão, há reconciliação. Quando alguém te ofende, você perdoa. Quando alguém te magoa, você perdoa. Você não guarda mágoa, porque você quer ir para o céu, não quer ir para o inferno. Então, olha só, quando a fé, já entrou o arrependimento. Quando a obediência, já entrou a santidade, porque a pessoa está obedecendo a Bíblia. E a Bíblia diz que eu preciso fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que eu devo fugir da prostituição. A Bíblia diz que eu preciso, não posso viver guiado pelos meus sentimentos. Romanos 12. É o culto racional. Então, onde entrou comunhão com Deus, entrou oração. E onde entra um coração sincero, aí há arrependimento e há conversão diária. Né? Tudo isso começa com arrependimento, irmãos. Olha só, irmãos. Uma outra coisa que todo cristão tem que saber. Eu quero ser abençoado, pastor. E eu vou te dar um recado de Deus. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja feliz. Mas para isso a gente precisa colocar a palavra de Deus em prática. Agora, uma pergunta bem séria que você deve responder para você hoje, agora. Qual a bênção que você mais deseja na sua vida hoje? Vamos ficar em pé com essa pergunta. Qual a bênção que você mais quer hoje? O que você quer hoje? Sabe essa bênção que você está procurando? Eu estou te convidando a você orar por ela hoje. Estou te convidando a você orar para que você receba de Deus essa bênção. Alguém que está longe de Deus, um milagre que você precisa, uma restauração na família. Qual a bênção que você mais está precisando hoje? Porque você já foi abençoado, eu sei. Você está aqui, então você já foi abençoado. Mas como eu preciso, eu sei que você precisa. O que mais você está precisando hoje? Vamos orar por essa bênção que você está pedindo? Quem quer, diga amém. Então vamos orar e falar com Deus.